O milagre que mudou a vida de Juliana, quando a fé venceu o impossível. Juliana tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua família, síndrome de Bechet-Edema, uma condição genética rara que causava crescimento excessivo de órgãos, risco de tumores e complicações graves desde o nascimento. Os médicos foram claros, ela precisaria de cirurgias constantes, acompanhamento rigoroso e, mesmo assim, as chances de uma vida normal eram mínimas. É uma loteria genética, disseram. Mas Juliana não sabia que, em meio ao desespero, Deus já estava preparando um caminho de milagres para ela. Desde pequena, Juliana enfrentava dores abdominais intensas, infecções frequentes e um cansaço que não condizia com sua idade. Aos 18 anos, depois de uma crise que quase a levou à UTI, os exames revelaram a síndrome. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, chorava todas as noites. Meu Deus, por que minha filha? Repetia, enquanto via Juliana emagrecer, fraquejar e perder a esperança. Os remédios eram caros, as consultas esgotantes, e o pior era ver o sorriso de Juliana desaparecer aos poucos. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para mais um exame, Juliana ouviu um som que a fez parar. Era um coro vibrante vindo de uma igreja próxima: Deus é fiel, Ele não falha, Ele é poderoso para salvar. Curiosa, ela se aproximou e viu através da porta aberta um grupo de pessoas orando com as mãos levantadas, alguns chorando, outros sorrindo, todos com uma expressão de paz que Juliana não via há anos. No púlpito, um pastor falava com autoridade: hoje é o dia da sua libertação. Deus não abandonou você. Alguma coisa dentro dela estremeceu. Juliana entrou sem pensar. O cheiro de incenso, o calor das vozes unidas em oração, a sensação de que aquele lugar era diferente. Ela se sentou no último banco, com medo de ser notada, mas uma senhora de cabelos brancos se aproximou com um sorriso. Filha, você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui hoje, disse, colocando a mão em seu ombro. Juliana não segurou as lágrimas. Naquele dia, ela ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração, sobre como a fé podia mover montanhas, sobre como Deus usava a Igreja Universal do Reino de Deus para operar milagres. O pastor falou sobre a fogueira santa, um momento de quebra de maldições e libertação, e algo em Juliana acendeu. Eu preciso disso, pensou. Quando o apelo foi feito, ela levantou a mão trêmula e subiu ao altar. Foi ali, ajoelhada entre estranhos que se tornariam sua família espiritual, que Juliana derramou sua dor. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e orou com uma autoridade que ela nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição genética sobre esta jovem. Seu corpo será restaurado, seus órgãos funcionarão perfeitamente, porque Deus é o médico dos médicos. Juliana sentiu algo estranho, uma corrente elétrica percorrendo seu corpo, como se mãos invisíveis a tocassem. Ela chorou sem parar, mas, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz inexplicável. Nos dias seguintes, Juliana voltou. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, levou sua mãe consigo, e juntas aprenderam sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer nosso coração, explicou o pastor. Juliana, que mal tinha para comer, deu o pouco que tinha, um gesto de confiança que marcaria o início de sua vitória. Mas o maior teste veio quando, após 3 meses frequentando a igreja, ela passou por novos exames. Os médicos ficaram boquiabertos, os marcadores tumorais, antes altos, haviam caído drasticamente. Seus órgãos, antes inchados e em risco, estavam normalizando. Isso não faz sentido, disse um especialista. É como se a doença estivesse regressando sozinha. Juliana sorriu e respondeu: não é sozinha. É Deus. O milagre não parou por aí. Em uma vigília de oração, enquanto centenas de pessoas clamavam, Juliana sentiu uma dor aguda no abdômen, mas, dessa vez, era diferente. Quando foi ao banheiro, viu que estava menstruando pela primeira vez em anos. Os médicos tinham dito que, por causa da síndrome, ela provavelmente nunca teria um ciclo regular. Mas Deus tinha outros planos. No domingo seguinte, Juliana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a síndrome que a condenava estava sendo derrotada. Eu venci não porque merecia, mas porque crer em Deus é mais forte que qualquer diagnóstico, declarou.
A igreja explodiu em glórias, e muitas pessoas com doenças crônicas se aproximaram dela após o culto, pedindo que orasse por elas. Hoje, Juliana é uma jovem cheia de vida. Os exames mostram que sua condição está estável, sem sinais de progressão. Ela trabalha como voluntária na igreja, ajudando outros que chegam quebrantados, e sempre repete a frase que mudou sua história: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos muda para abençoar as circunstâncias. Sua mãe, Dona Maria, agora é dizimista fiel e não cansava de dizer: minhas ofertas são sementes. Plantei com lágrimas, mas Deus me deu a colheita com alegria. Juliana aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, na Igreja Universal, Deus age de forma sobrenatural quando confiamos nele. E assim, o que os médicos chamavam de a sentença se tornou um milagre vivo, prova de que, quando a fé encontra a unção de Deus, até o impossível se curva. Juliana não é mais uma vítima da síndrome de Bechet-Veadema. Ela é uma guerreira da fé, um testemunho de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas, são realidades que transformam vidas. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 1h37. A vida de Juliana depois daquele milagre se tornou um farol de esperança para muitas pessoas que chegavam à igreja com o coração partido. Ela, que antes era levada nos braços por causa da fraqueza muscular, agora corria pelos corredores da CCB, distribuindo sorrisos e abraços apertados. Os médicos que a acompanhavam não escondiam o espanto. Isso não tem explicação científica, dizia um deles, enquanto folheava os exames que comprovavam a regressão total dos tumores e a normalização dos órgãos. Mas a gente sabe que, onde a medicina para, Deus continua, completava com um sorriso constrangido, como se admitir o sobrenatural fosse quebrar algum protocolo. Todos os domingos, Juliana subia ao púlpito para dar seu testemunho. Não eram palavras ensaiadas, mas um desabafo cheio de emoção de quem tinha visto a mão de Deus mudando sua história. Eu era uma criança que os médicos desistiram, mas Deus não desistiu de mim, ela dizia, segurando o microfone com as duas mãos, como se quisesse transmitir através daquele objeto a mesma força que havia recebido. Muitas vezes, enquanto falava, alguém na plateia começava a chorar, eram mães com filhos doentes, pais desesperados, pessoas que, como Dona Maria, já haviam ouvido um "não tem jeito". Juliana olhava para elas com os olhos brilhantes e repetia a frase que ouvirá tantas vezes do bispo: Deus não muda as circunstâncias só para nos livrar do sofrimento. Ele nos muda dentro das circunstâncias para nos tornar mais fortes. Um dia, uma mulher chamada Ana, com um filho de 5 anos nos braços, aproximou-se dela após o culto. O menino, Lucas, tinha a mesma síndrome de Juliana e já havia passado por 3 cirurgias. Eles dizem que ele não vai andar, que os tumores vão voltar, a voz de Ana falhava, engasgada pelo choro. Juliana se ajoelhou na frente do garoto, pegou suas mãozinhas e começou a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis, foi um clamor simples, como o de uma irmã mais velha intercedendo pelo irmãozinho. Senhor, o Senhor fez por mim, e eu sei que o Senhor vai fazer por ele também. Em nome de Jesus. Quando terminou, olhou nos olhos de Ana e disse: Mãe, não é o fim. É só o começo da vitória. Ana começou a frequentar as reuniões de terça-feira, levando Lucas mesmo quando os médicos diziam que ele estava fraco demais para sair de casa. E, assim como Dona Maria, ela aprendeu a semear na fé. Não eram ofertas grandes, às vezes, só algumas moedas que juntava com sacrifício, mas eram dadas com o coração quebrantado e a certeza de que Deus honra quem confia nele. Semanas se passaram, e, num novo exame, os médicos notaram algo incomum: os tumores de Lucas haviam parado de crescer. Isso é temporário, não se animem, advertiram. Mas Ana sorria, porque ela já tinha visto um milagre andando e falando na pessoa de Juliana. O tempo passou, e o que os médicos chamavam de temporário se tornou permanente. Lucas começou a engatinhar, depois a dar os primeiros passos. Hoje, ele corre ao lado de Juliana nos corredores da igreja, e as 2 crianças, que a medicina havia condenado, são a prova viva de que Deus não apenas ouve as orações, mas age com poder quando seu povo se une em fé. Juliana cresceu e se tornou uma obreira dedicada. Não é rara a cena dela, após os cultos, orando por alguém que chega com uma necessidade impossível. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, ela repete, como um refrão de esperança. E as pessoas creem, porque veem nela não apenas palavras, mas uma vida transformada.
Dona Maria, que já foi uma mulher quebrada pela dor, agora é uma das primeiras a chegar à igreja. Ela ajuda nas campanhas, visita os doentes e sempre carrega consigo um pequeno caderno onde anota cada milagre que testemunha. Antes, eu só via problemas. Hoje, eu vejo oportunidades para Deus mostrar seu poder, ela diz, enquanto folheia as páginas cheias de nomes e datas, cada uma história de fé que começou com uma semente plantada em lágrimas e colhida em alegria. E assim, o que começou como um diagnóstico assustador se tornou um legado. Juliana, Lucas e tantas outras vidas resgatadas são a resposta de Deus àqueles que duvidam. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. E eles começam quando alguém, mesmo com o coração partido, decide confiar que, para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Na mesma cidade onde Juliana viu sua vida transformada, morava um homem chamado Carlos, um pai de família que há anos lutava contra um vício que parecia mais forte do que sua própria vontade. O álcool havia roubado seu emprego, sua dignidade e quase sua família. Sua esposa, Maria, já não aguentava mais ver o marido chegar bêbado em casa, quebrando promessas e magoando os filhos com palavras duras. Uma noite, depois de mais uma discussão, ela pegou as crianças e foi embora, deixando apenas um bilhete: quando você decidir mudar de verdade, me procure. Até lá, reze por nós. Carlos acordou no dia seguinte com uma dor no peito que não era só física. Sentado na sala vazia, com garrafas espalhadas pelo chão, ele lembrou das palavras de um colega de trabalho que, anos antes, havia deixado o vício depois de frequentar a CCB. Lá eles não julgam, eles oram, o amigo tinha dito. Com as mãos trêmulas, Carlos procurou o endereço da igreja mais próxima e, pela primeira vez em anos, entrou em um lugar não para fugir de si mesmo, mas para se encontrar. O pastor que o atendeu não fez sermão. Não perguntou por que ele tinha demorado tanto. Apenas estendeu a mão e disse: Deus está esperando por você há muito tempo. Naquela noite, Carlos chorou como nunca, não de vergonha, mas de alívio. E quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade, algo dentro dele quebrou, não sua força, mas as correntes que o prendiam há tanto tempo. Os primeiros dias não foram fáceis. O corpo pedia, a mente duvidava, mas toda vez que a tentação batia à porta, Carlos corria para a igreja. Lá, ele encontrava irmãos que já haviam passado pela mesma batalha e agora sorriam com uma paz que ele não entendia, mas desejava. Um deles, o irmão Paulo, um ex-dependente químico, se tornou seu companheiro de fé. Cada dia sem beber é uma vitória. Cada oração é um passo mais perto da liberdade, ele repetia. 3 meses depois, Maria recebeu um telefonema. Era Carlos, mas não o homem que ela conhecia. Sua voz estava firme, suas palavras, cheias de um arrependimento sincero. Venha ver com seus próprios olhos, ele pediu. Quando ela chegou, encontrou a casa limpa, as crianças brincando no quintal e o marido de pé, com uma Bíblia na mão e um brilho nos olhos que ela não via há anos. Não foi força minha, ele confessou. Foi Deus. Ele me tirou do lodo e me pôs sobre uma rocha. Hoje, Carlos é um obreiro na CCB. Todas as terças-feiras, ele está à frente do grupo de apoio a dependentes químicos, compartilhando seu testemunho e estendendo a mesma mão que um dia salvou a ele. Sua família foi restaurada, e sua filha mais nova, de apenas 7 anos, costuma dizer: Papai, você é meu herói. Ele sorri e responde: Não, filha. O herói é Jesus. Eu só deixei ele me usar. E assim, como Juliana, como Lucas, como tantas outras almas que a igreja abrigou, Carlos se tornou mais uma prova de que Deus não desiste de ninguém. Que onde o homem vê um caso perdido, ele vê um milagre em processo. Porque na CCB, as histórias não terminam em derrota. Elas renascem em fé. E cada vida transformada é um grito ao mundo de que, sim, Deus ainda opera maravilhas e Ele quer fazer a mesma coisa por você. Na mesma cidade onde Carlos encontrou sua redenção, morava Dona Maria, uma senhora de 65 anos que há mais de uma década carregava um peso que parecia não ter fim. Seu filho, Roberto, havia se envolvido com as ruas ainda adolescente. Aos poucos, as drogas o afastaram de tudo, da família, dos sonhos, até mesmo da vontade de viver. Dona Maria já havia chorado todas as lágrimas que seu corpo podia produzir.
Já havia batido em todas as portas, delegacias, hospitais, clínicas e ouvido de todos o mesmo veredito: esse menino está perdido. Reze para que ele não acabe morto em alguma esquina. Mas Dona Maria não aceitava aquele não como resposta. Ela se lembrava das palavras de uma vizinha que, anos antes, havia encontrado consolo na congregação cristã no Brasil. Lá eles oram de verdade, Dona Maria. E Deus ouve. Foi então que, numa tarde de sábado, com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela entrou pela primeira vez na igreja. Não sabia nem como se sentar direito, nem como seguir o culto. Só sabia que precisava de um milagre. Os irmãos a receberam com um abraço apertado e um sorriso que ela não via há muito tempo. Uma irmã mais velha, com olhos cheios de paz, sentou ao seu lado e sussurrou: Deus vai ouvir sua oração, minha filha. Ele não esquece de ninguém. Dona Maria chorou ali mesmo, sem vergonha, enquanto o coral cantava hinos que falavam de esperança. E quando o pastor fez o chamado para oração, ela se ajoelhou, não por formalidade, mas porque suas pernas já não aguentavam mais o peso daquela dor sozinha. As semanas passaram, e Dona Maria não faltou a nenhum culto. Mesmo quando as notícias de Roberto eram piores, quando ele sumia por dias, quando chegava em casa agressivo, quando a polícia ligava mais uma vez, ela voltava para a igreja e orava. Até que um dia, depois de um culto de quarta-feira, o pastor se aproximou dela e disse: Irmã, Deus me colocou no coração para falar com o seu filho. Você tem o número dele? Dona Maria hesitou. Roberto nunca aceitava ajuda de ninguém, muito menos de um pastor. Mas algo dentro dela disse para confiar. Naquela mesma noite, o pastor enviou uma mensagem simples: Roberto, meu nome é Pastor Silva. Sua mãe tem orado por você aqui na igreja. Se quiser, podemos conversar. Sem julgamentos, só amor. Para surpresa de todos, Roberto respondeu. Não com palavras, mas com um endereço, uma praça onde costumava ficar. O pastor não pensou duas vezes. No dia seguinte, foi até lá, sozinho, com uma Bíblia na mão e o coração cheio de fé. Quando chegou, viu Roberto sentado num banco, magro, com olheiras fundas e um cigarro entre os dedos. O cheiro de álcool era forte. O pastor sentou ao seu lado sem pressa e disse: Seu Roberto, sua mãe ama você mais do que você imagina. E Deus também. Roberto riu amargo. Deus? Onde ele estava quando eu precisava? O pastor não discutiu. Só abriu a Bíblia em Jeremias 29:11 e leu: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então fechou a Bíblia e olhou nos olhos de Roberto. Deus não desistiu de você. E eu também não vou. Não foi fácil. Roberto resistiu, sumiu novamente, recaiu. Mas o pastor não desistiu. Toda semana, ele ia até a praça, mesmo que Roberto não aparecesse. Até que um dia, depois de 3 meses, Roberto chegou ao culto. Não entrou, ficou do lado de fora, observando. Mas estava lá. Dona Maria ouviu e quase desmaiou de emoção. Não correu para abraçá-lo, não fez escândalo. Só orou em silêncio: Senhor, agora é contigo. Dias depois, Roberto aceitou ir para a casa de recuperação da CCB. Lá, conheceu homens que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. Mas ali, entre orações, trabalhos manuais e estudos bíblicos, algo começou a mudar. As noites de insônia foram dando lugar a sonhos tranquilos. A raiva foi se transformando em paz. E um dia, durante um culto na recuperação, Roberto levantou a mão e pediu para falar. Com a voz embargada, disse: Eu pensei que Deus tinha me abandonado. Mas era eu que tinha abandonado a ele. Hoje eu sei que ele nunca me deixou. Quando Roberto completou um ano limpo, foi ele quem surpreendeu Dona Maria. No dia do aniversário dela, bateu à porta de casa com um buquê de flores e um abraço que ela não recebia há anos. Mãe, desculpa por tudo. Eu voltei. E dessa vez, era para ficar. Hoje, Roberto é um dos monitores da casa de recuperação. Ele ajuda outros jovens a enxergarem que a saída existe. Sua mãe, Dona Maria, agora sorri sem medo. Ela conta para todo mundo que encontra: Meu filho estava morto, mas Deus o ressuscitou.
Não foi medicina, não foi força humana. Foi milagre mesmo. E assim, como Carlos, como Juliana, como Lucas, Roberto se tornou mais um nome na longa lista de vidas que a CCB viu renascer. Porque na congregação, não há casos perdidos. Há apenas almas que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. E Deus, em sua misericórdia, sempre manda alguém para estender a mão e dizer: vem. Aqui tem lugar para você. O milagre completo. Aqueles que conheceram Roberto antes e depois dizem que seus olhos mudaram. Não era só a sobriedade ou o emprego estável, mas uma luz que só quem tocar o fundo do poço e ser puxado por mãos invisíveis pode ter. Sua mãe, Dona Maria, guardava no bolso um bilhete amarelado que ele escrevera na clínica, com letras trêmulas: Mãe, se Deus me der mais uma chance, juro que vou ser o filho que o Senhor merece. Ela não sabia, mas aquele papel foi a semente do milagre. Anos depois, em um culto na CCB, Roberto subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz embargada, contou como, na noite mais escura, quando a seriga e a revolta eram suas únicas companheiras, um irmão da igreja, um ex-dependente como ele, bateu à sua porta. Não com sermões, mas com um prato de comida e um convite: vem jantar com a gente. Ninguém vai te julgar. Foi ali, entre o cheiro de feijão caseiro e os salmos cantados à capela, que Roberto entendeu: Deus não tira o fardo de uma vez, ele ensina a carregá-lo com outras mãos. Hoje, quando um novo jovem chega à casa de recuperação com olheiros fundos e desconfiança, Roberto se ajoelha ao seu lado e sussurra: eu sei que você não acredita em milagres. Eu também não acreditava. Mas olha onde estou. E aponta para Dona Maria, agora uma das mães adotivas da congregação, que abraça cada novo chegado como se fosse seu próprio filho. A reflexão que fica. Milagres não são só curas instantâneas ou luzes no céu. Às vezes, são portas que se abrem quando todas as outras se fecharam. São pessoas comuns, como aquele irmão que levou um prato de comida, como a mãe que nunca desistiu de orar, tornando-se instrumentos de uma graça que não desiste de ninguém. O verdadeiro milagre não foi apenas Roberto vivo, mas Roberto transformado em ponte para outros voltarem. A lição. Se você está lendo isso e acha que seu caso é perdido, saiba, Deus não trabalha com casos perdidos, mas com almas em processo. O caminho de volta começa quando alguém estende a mão e você, tremendo, ousa segurar. Não importa quão longe tenha ido, a casa ainda está de portas abertas, o abraço ainda espera, e o milagre. Ele já começou no momento em que você decidiu virar as costas para o abismo e dar um passo, mesmo que pequeno, em direção à luz. Porque no fim, como Dona Maria gosta de dizer, filho que se perde, mãe chora. Mas Deus? Deus só espera o momento certo para gritar: chega de morte. Agora é hora de viver.